Bem-vindos, bem-vindas ao Falando com o Coração com Débora Tessler, o podcast que é um convite para a gente ser quem a gente é, trazer as nossas verdades à tona, nos conectarmos num lugar bem mais profundo. Essa é uma temporada muito especial, é a temporada sobre empreendedorismo feminino, histórias inspiradoras com as quais a gente pode aprender e realizar. Minha convidada da vez é Júlia Andrade, chefe e mãe da Laura, coleguinha da Estelinha na escolinha. Muito importante pontuar isso. Muito importante, foi assim que a gente se conheceu. Exato. Bem-vinda, Júlia. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, meu primeiro podcast como convidada. Tô animadíssima para falar desse tema que eu amo. Eu adoro quando eu sou a primeira vez dos convidados, das convidadas, porque a gente marca um momento na vida da pessoa, ela sempre vai lembrar da primeira vez. Pois é, a primeira vez como convidada. Pessoas criam um podcast, mas nunca foi a convidada. Então, estamos aqui para falar de tudo que eu mais amo, empreendedorismo, e trazer esse lado mais profundo de tudo que a gente vive. Júlia, a gente tem muitos pontos que nos conectam. Tu também não é carioca e veio morar no Rio. Né? A Júlia é mineira, veio para cá. Tu também era assessora de imprensa, como eu, lá no Antigo Testamento. Fez uma transição de carreira. É mãe. A gente se conectou, né, pelas nossas filhas. Eu gostaria de começar a nossa conversa falando sobre um pouquinho do passado. Né? Tu trabalhava com assessoria de imprensa, que é uma outra agenda. Outra vida. Outra vida. Por que fazer uma transição? Por que mudar e para algo, tipo assim, tu foi para totalmente outro segmento? A mudança, ela sempre foi muito clara para mim. Assim, hoje em dia eu falo muito de empreendedorismo, da minha vida atual, mas quando eu estava fazendo jornalismo, eu acho que o jornalismo foi excelente para mim, porque eu sou muito tímida. Hoje em dia ninguém acredita nisso, mas eu sou muito tímida. E quando eu fui fazer jornalismo, eu lembro que teve uma hora que eu olhei e falei assim, eu preciso de ser a pessoa que eu quero ser. Como é que eu vou aprender a ser essa pessoa? Eu preciso de entrar em círculos novos, eu preciso de conhecer pessoas novas, eu preciso de falar melhor. Eu sabia que eu sabia falar, mas eu não sabia me posicionar. Lá no meio da faculdade de jornalismo, isso já estava acontecendo. Eu já tinha me inserido, eu já estava trabalhando com o que eu gostava, eu já tinha descoberto a nova Júlia ali dentro. E eu já via que eu não ia seguir com aquilo, no meio da faculdade de jornalismo. Também sou terapeutizada, já fazia terapia há muitos anos. E, no meio da faculdade, cheguei para minha psicóloga e falei, eu não vou querer isso para minha vida. E aí, a gente, em terapia, decidiu que não era hora de parar também. Para mim, ter o diploma de jornalista, finalizar aquele ciclo, seria algo importante para mim. Não estou falando de entrega de pai, mãe. Não, eu queria ter aquela conquista. Eu também sou uma pessoa que eu gosto de marcos. Então, no meio da faculdade, eu já sabia que eu não seguiria a carreira de jornalista, mas eu queria terminar. E eu sabia que aquela carreira, assim, na hora que eu olhava muito clinicamente, eu olhava e falava, ela vai me aplicar em tudo. O que eu quiser fazer da minha vida daqui para frente, o jornalismo vai me ajudar. Já me ajudou a crescer pessoalmente. Então, eu termino a faculdade de jornalismo já com um pezinho atrás. E a gastronomia sempre esteve presente na minha vida. Assim, eu falo muito que a gastronomia se aprende na prática. Isso um chefe meu me falou uma época que eu acho um absurdo. Que não existe isso de você amar a gastronomia. A gastronomia, ela é disciplina e você vai aprender a ser chefe, você vai fazer aquilo bem, se você quiser fazer aquilo bem. Eu venho de uma gastronomia afetiva, de casa. Sou mineira. Então, assim, minhas avós cozinhavam super bem. A minha avó, mãe do meu pai, era salgadeira. Ela criou o meu pai e os filhos vendendo salgado. A minha outra avó era cabeleireira e as duas se conheceram trabalhando na mesma galeria. Apresentaram os meus pais. O meu pai fez curso do Senac. Então, a gastronomia sempre foi algo que significou para mim o que eu mais gostava no mundo, que era sentar na mesa, ficar com a família e compartilhar. Tipo, para mim, se existia um momento que eu estava plena, era quando eu estava sentada à mesa. E aí, já formada, é quando eu olho para trás e falo, tá, agora já está na hora que eu já também segui a carreira de jornalista, muito ascendente em Virgem, terminei, formei empregada, muito bem, trabalhando com assessoria, trabalhava com grandes marcas em Belo Horizonte, fui muito bem relacionada, então eu já estava bem, eu poderia seguir, mas eu sabia que eu não queria. E aí, a gastronomia, um chefe meu, num estágio, uma vez tinha falado assim, Júlia, seus releases de gastronomia são incríveis,
Você escreve diferente, você se dedica, você pesquisa sobre ponto de carne, você quer saber mais, você gosta de acompanhar a cozinha, você gosta de levar o jornalista lá, você sabe descrever um prato como ninguém. É diferente. Ele já tinha falado, isso tinha ficado lá atrás. E aí, já trabalhando com assessoria, já naquele momento de, o que eu vou fazer? Voltei para terapia. E eu lembro de, em terapia, eu falar assim, então, eu vou parar o jornalismo, eu vou fazer direito. Tô indo bem lá no fundo, tá? Você me pediu, eu fui lá atrás. Vou fazer direito. Por quê? Vou prestar concurso. Meu pai é concursado, é vida, carreira estável. Então, eu vou prestar um concurso, eu vou passar para um concurso. Depois que eu tiver passado no concurso, eu vou estar bem estavelmente financeiramente e aí eu vou abrir um bistrô. E aí a minha psicóloga olhou para mim e falou, tipo, por quê? Por que você não vai desse ponto direto para o outro? Para que você tem que fazer esse caminho? E aí eu falei, né? Por que eu tenho que fazer esse caminho? E aí eu cheguei pro meu pai e falei, então, eu vou estudar gastronomia, porque eu amo, eu quero e tal. E aí o meu pai, arquiteto, aposentado, funcionário público, carreira estável, criou os filhos de origem humilde, tudo que meu pai tem foi conquistado por ele, olha para mim e fala, minha filha, você está realizando o meu sonho. Ai, que emoção! E até me emociono, porque realmente, tipo assim, eu nunca esperava que meu pai ia falar aquilo, sabe? Meu pai, ele fez Senac para estudar gastronomia, porque ele veio do interior para estudar, isso em Belo Horizonte. E aí ele fez os cálculos que ele se matricular no curso de gastronomia era mais barato do que ele pagar um jantar todos os dias quando ele saía da faculdade, da UFMG, de arquitetura. Então, o que ele fez? Ele se matriculou e ele fazia gastronomia para ter o jantar. Então, ele aprendeu a cozinhar ali, fazendo um curso técnico, mas que ele saía da faculdade da UFMG, sentava lá, assistia às aulas, aprendia, jantava e ia para casa. Depois, já estável, ele pôde curtir esse hobby. Isso virou um hobby, mas era um sonho dele, de trabalhar com aquilo. E aí, o dia que eu me matriculei no curso, que eu entrei naquela cozinha, que eu coloquei uma dolma horrorosa de curso e que eu vi aquelas bancadas, cara, eu não conseguia me imaginar em mais nada. Nada. Aquilo ali era o que eu tinha nascido para fazer. Eu tinha certeza. Tipo, não, nada ia me tirar de saber que eu estava no caminho certo. Eu saí do jornalismo, assim, falando, jornalista não ganha bem. Eu via profissionais um pouco na minha frente, trabalhando em 2, 3 carreiras, precisava de conciliar trabalho. É muito difícil o profissional de jornalista recém-formado ganhar bem e tal. E eu saí de uma carreira de 6 horas diárias no escritório para estágio, fazendo 12 a 14 horas por dia em pé. Mas eu estava muito feliz. Tinha certeza que aquilo ali era a melhor coisa que eu tinha feito na minha vida. E aí, depois disso, é só seguir. Até chegar aqui. O que te trouxe para o Rio de Janeiro? O amor, né? Meu marido. Foi Bernardo. Não dá para eu falar que não. Assim, eu conheci o Bernardo, eu tinha acabado de entrar para gastronomia. E carioca, numa balada em Belo Horizonte. Essa parte eu não costumo contar muito não, mas foi isso. Nos conhecemos na balada, em BH. Não tinha como dar em nada, achei que não ia dar em nada, juro. E aí a gente se viu, 3 vezes. Ele me pediu namoro no terceiro encontro, porque era, encontramos num mês, encontramos no outro. No terceiro ele já me pediu namoro, já me levou para conhecer os pais no dia seguinte. E aí a gente ficou namorando à distância. Ele trabalhava aqui, eu estagiando lá, iniciando em carreira de gastronomia. Quando a gente chegou num ponto do namoro de quase 2 anos, aí a gente já teve aquela conversa de ir aí. Porque namoro à distância é muito intenso, né? Então, e aí? Para onde que a gente vai? Eu cogitei ir para fora. Eu queria ir para fora do Brasil. Achava que eu poderia ter uma base de gastronomia internacional. Mas, ao mesmo tempo, a minha raiz mineira de comida brasileira era muito forte. E aí, a gente conversando muito e tal, comecei a ver os melhores restaurantes do Brasil. Falei, se for para sair daqui, eu vou sair para algo muito melhor. E aí, eu mandei um e-mail para o Laçai, do Rafa Costa Silva. Rafa, que é um chefe do coração. E aí, eu consegui uma vaga de estágio no Laçai. Eu acho que, gente, não aceitem o não. Vá atrás, sabe? Eu peguei um e-mail geral do restaurante. Lá em Minas, eu não tinha nada. Não tinha um A mais B para falar de gastronomia. Eu estava fazendo um estágio
Falei, olha, eu queria trabalhar aí e eu consegui uma vaga de estágio, aí eu vim. Aí eu venho para o Rio, um pouco instável ainda, como estagiária. Tinha o apoio da família dele aqui, então consegui vir para cá. E aí, do LaSalle, eu saí do LaSalle, fui fazer The Taste Brasil, né? Participei de um reality, que pouca gente sabe. Verdade. Eu tenho muitas camadas. Participei do reality. Quando eu saí do reality, já tinha pedido demissão do LaSalle, não tinha trabalho. Falei, o quê? Vou juntar minhas malinhas e vou voltar para BH. Tudo isso namorando. Tudo isso namorando, sem morar junto. Namorando. A gente não tinha condição financeira de estar morando junto. Tá, mas calma aí. Calma, rebobina. Vocês vieram, os dois vieram pro Rio. Não, ele era daqui. Tá. E aí tu veio pra morar na casa dele? Com a família dele? A gente tinha um apartamento de estagiários e funcionários do restaurante. Ah, tá. Só que assim, eu não iria ficar totalmente nesse apartamento. Então, os pais dele, tipo, não, a Júlia pode ficar aqui quando quiser e tudo. Meus sogros sempre foram, assim, um apoio absurdo pra gente. E aí... Já dá um empurrãozinho pra convivência, né? Tipo, vai. Exato. Era não morando juntos, mas dentro da casa dos sogros. E eu tinha um apartamento em Botafogo também, assim. Pra quem não é do Rio, Botafogo não é... Para quem chega no restaurante 11 e pouco da manhã e sai 1h da manhã. Então, assim, a carga horária também era... Mas a gente eu fiquei no LaSalle 1 ano e 2, quase 1 ano e meio, assim, numa rotina bem intensa. E aí foi LaSalle, saí do LaSalle, fui pro The Taste, acho que vou voltar para Belo Horizonte, não volto. Consegui trabalhar num buffet aqui. Cristina Bush me adotou, que é uma super inspiração para mim, virou uma segunda mãe. E aí eu fiquei trabalhando com a Cris até que veio a pandemia. Tá. Antes a gente seguir. A gente nem chegou no trabalho empreendedor. Mas é que tu tá trazendo tanta coisa interessante. The Taste Brasil. Ai, gente, não façam isso com a vida de vocês. Como é que tu caiu Sério? nisso? Então, hoje participaria, não. De jeito nenhum. Na época, eu sou movida a desafio. E na época, eu vim do quê? Jornalista, estagiária, entra em várias cozinhas para aprender. Toda a minha memória afetiva foi meio ficando para trás. Então, todo o meu motivo de ter entrado numa cozinha foi se perdendo. Eu ir para o LaSalle foi uma maneira de me desafiar, porque eu não acreditava numa alta gastronomia. Eu não acreditava em mini porções. Eu não acreditava em você sentar para comer um menu degustação. Eu sou da comida farta. Então, eu vim do quê? De você sentar e a mesa tá sempre cheia. Eu não entendia muito a alta gastronomia. Então, eu vim para o LaSalle para aprender. Eu fui para um buffet para aprender. Eu entrei numa cozinha de 1.000 pessoas dias em Belo Horizonte antes de tudo isso para aprender. Aprendi a limpar filé. Eu fui aprendendo tanto que eu não sabia quem eu era. E aí, quando eu me desafiei a entrar, eu falei, eu quero saber o que eu gosto de fazer. Porque agora eu tenho bagagem. Agora eu tinha conhecimento, eu tinha técnica, eu tinha tudo aquilo que o meu chefe falou, você vai aprender, eu tinha aprendido. Sabia como fazer. Então, o que eu faria? O que eu criaria sozinha? Sem um chefe na minha cabeça me dando ordem. E aí eu fui pro The Taste. E assim, gente, enlouquecedor. Olha, eu vou te falar, é muito, muito difícil. O psicológico conta muito, muito. Não é técnica que faz um reality de gastronomia. Depois disso eu falo, não julgo ninguém que sai desses realities e fala, ai, meu amigo da vida, não sei o quê. Não, a gente sai meio biruta mesmo. Mas foi ótimo. Foi ótimo, porque, mais uma vez, eu fui até onde eu quis. Falavam que eu era a favorita da edição. 4ª temporada, gente, quem quiser assistir pode assistir. Tá no Globoplay, fazer um jabazinho. Não ganho nada com isso. Mas, assim, eu fui muito bem e eu sei a hora que eu me entreguei. A hora que eu falei, tá ótimo, cheguei até aqui. Tipo assim, dentro de mim, depois eu processei isso de que ela é a favorita, não sei o quê. Cara, pra mim aquilo ali já valia o título, o vencer, sabe? Tipo, já tinha chegado no meu limite físico e psicológico. Porque são 15 dias de gravação direto. Gravando de 7 da manhã até a hora que terminava a gravação do dia. É muito puxado. Sim. É muito puxado. Muito mesmo. Júlia, tu te formou em gastronomia. Passou pelas experiências em restaurantes. Aprendeu. Onde deu o clique? O que te fez querer ter o teu próprio negócio? Eu não queria. E como é que tu caiu nisso? Pandemia. Tá. Eu dizer que eu não queria
é mentira. Eu sempre soube que eu ia ter alguma coisa minha, tá? Mas, assim, eu fugi muito disso, de verdade. Eu fugi muito disso. Porque eu sabia a dificuldade que era empreender no Brasil. Eu sabia que não ia ser fácil. E, assim, eu acho legal falar isso, eu acho que eu nunca falei. Quando veio a pandemia, tudo parou. Eu, nessa época, eu ainda dava aula, tá? Não falei esse detalhe. Porque eu arrumei uma escola que eu dava aula. Eu trabalhava no buffet e dava aula de gastronomia. As aulas pararam, os eventos pararam, tudo parou. Então, eu não tinha fonte de renda. E aí, eu lembro de ouvir, assim, minha mãe, o Bernardo, todo mundo falava assim, você consegue. E sempre vinha uma história de inspiração. Ficava puta. Perdão, coloca Aquilo me gerava tanta ansiedade. Mas olha a fulaninha lá no Nordeste que conseguiu criar um negócio de bolo de pote. Mas olha a ciclana lá em Minas que está vendendo marmita, está dando certo. Mas a fulana lá no Sul desenvolveu um negócio de cookie que dá certo. Cara, isso para quem está perdido, para quem não tem nada, é horrível. É horrível, era uma pressão. Eu falava, eu vou inventar o quê? O que eu vou inventar? Não quero, eu não queria. Eu lembro de um dia minha mãe falar assim, você vai ter que ser forte. E aí, nesse dia, eu falei assim, eu vou ser fraca. Estou escolhendo ser fraca. Eu preciso, nesse momento, ser fraca. Não vou dar conta. E aí, durante a pandemia, o Bernardo tinha aberto uma franquia de açaí em 2019. Então, na época que era para a franquia subir, veio a pandemia. Ele não me deixava sozinha. Ele me levava junto, literalmente, porque eu estava assim, em crise de ansiedade sem parar. E aí ele me levava junto, eu ia, trabalhava com ele. Ele tinha sócios e tudo, a gente tinha uma escala de pandemia, cada um chegava, fazia para a empresa dele não parar. E eu ia para a cozinha com ele, ajudava ele. Foi o que me ajudou a manter uma sanidade. Que aí tinha a cozinha dele e eu tinha um trabalho, entendeu? Eu tinha alguma coisa para ocupar minha cabeça. E aí, nisso, toda aquela pressão do que fazer, como criar algo. Tipo, você tem que criar algo, você vai conseguir, você vai dar conta. Cara, eu não dava conta. Tava de boa, não ia dar conta. Foi uma hora que eu olhei e aceitei. Não vou dar conta. Tipo, pandemia, se alguém passou ileso, não é normal. E aí, eu lembro que um dia eu olhei e falei, poxa, que vontade de comer uma focaccia. Mas eu queria minha boca enche d'água, literalmente. Eu queria uma focaccia boa, uma focaccia de sourdough, eu queria uma focaccia de fermentação natural. Nossa, eu queria muito uma focaccia. Todas as padarias do Rio de fermentação natural estavam fechadas. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer uma focaccia. No La Salle, existia uma panificação. Eu morria de medo. Eu quase matei o Levan do La Salle uma vez. O meu subchefe francês queria me matar, porque eu cuidava do Levan. E assim, eu morria de medo de panificação. Porque eu sou ariana, eu gosto das coisas para ontem. Panificação é você aceitar que o tempo vai dar um jeito. Fermentação natural, você entrega e confia. Não tem o que... Você vai fazer todas as etapas e pode não dar certo. Aquilo, para mim, era descontrole demais, não funcionava. Mas eu estava na pandemia, eu ia fazer o quê? E aí eu peguei uma isca de levain no La Salle, que era do lado da loja do meu marido, pedi para um amigo meu, Marcelo, me arruma um levain. Peguei uma isca de levain, fui fazer em casa. Fiz 1 quilinho de focaccia, uma assadeira assim, cara, ficou maravilhosa. Maravilhosa. Eu e o Bernardo, a gente comeu ela inteira. Ela saiu do forno, a gente colocou, a gente comeu ela inteira. Meu Instagram tinha, sei lá, 2.000 seguidores. Postei a focaccia. Nossa, quero. Falei, esquece. Eu falei, vou fazer de novo. Vou fazer mais uma vez a focaccia. Fiz, deu certo. Nessa segunda vez, a gente tinha um casal que a gente encontrava. Um casal de amigos nossos, que a esposa é médica. Então, eles estavam saindo e a gente acabava saindo também. Então, a gente falou, cara, numa zona de controle, a gente se encontra. Eles não encontravam com mais ninguém, a gente só encontrava eles. Passava praticamente final de semana junto, nos finais de semana. Falei, gente, fiz focaccia, vou fazer focaccia para vocês. Sucesso total. Aí, levei, cara, a massa para assar na casa deles. Eu tava aprendendo a fazer e tal. Fiz. E nisso, as pessoas já estavam me pedindo para vender. E aí, esse meu amigo olhou, ele é extremamente crítico, exigente. Ele falou, Juju, acho que você não devia vender porque as pessoas não vão ter essa experiência. Elas não vão comer como eu tô comendo agora. Saindo do seu forno, quentinha,
Então, você teria que garantir que a entrega dessa pessoa fosse igual isso, para você vender. Pelo menos eu acho. Falei, tá. Falei, não vou vender, não. Não vou vender. O que eu vou fazer? Eu vou ensinar as pessoas a fazerem. Eu sou professora de gastronomia, eu sei ensinar. Aí, vamos ensinar as pessoas a fazer focaccia, mas elas precisam de levain. Levain você não chega no mercado e não compra. O levain, para quem não sabe, acho que eu já te expliquei, né? O levain é um fermento natural. Ele é água e farinha e nada mais. Só que para você chegar num ponto de fermentação, para você iniciar o levain, você precisa de 7 dias. Então, o que eu fiz? 7 dias e 7 muita dias paciência. e muita paciência e muita técnica, porque você tem que começar com 50 gramas de farinha, 50 gramas de água e você pode colocar um pouquinho de suco. Se você quiser, porque o açúcar vai trazer ali... Tudo é química, tá? Vai trazer ali, a gente começa a fermentação e aí depois no segundo dia você vai tirar 25, 25, vai completar com mais 50, 50. E, gente, não lembro de cabeça. É isso, 7 dias alimentando aquela maçaroca. Eu abri uma live. Oi, tudo bem? Vamos lá, vamos fazer... Cara, eu não tava contando com nada. Vamos fazer o levain. Todos os dias, nesse horário, eu entrava e fazia. Um monte de gente fez, tá? Um monte de gente fez. Tem gente que começou a fazer pão nessa época, faz até hoje. Tem gente que vendeu focaccia. E aí, 7 dias depois, eu falei, agora a gente vai fazer a focaccia. Aí todo mundo olhou e falou, Julia, eu não vou fazer. Tipo, são 7 dias para fazer o fermento. Eu não vou fazer. Eu, não, mas agora que você já tem o fermento, é só você alimentar ele. Não, não vou fazer. Eu compro. Eu falei, não vou vender, não. Esquece, como é que eu vou vender? Não, vender, gente, eu não sou uma boa vendedora. Eu coloquei todos os nãos possíveis. Falei, não sou uma boa vendedora. Eu não sei fazer isso. Eu nunca fiz pão. Eu vou ter que inventar uma embalagem. Eu vou ter que fazer a pessoa sentir o quentinho do forno na casa dela. Falei, não vou vender pão. E aí o povo falando. O Bernardo olhou para mim e falou assim, vamos vender. Aí o Bernardo falou. Lembrando, a gente não tinha fonte de renda. Literalmente. Aí eu falei... Tá, Bernardo, vamos fazer o seguinte. Eu vou pesquisar quanto que as pessoas estavam cobrando e vou fazer um flyer. Eu fiz um flyer, dei pra ele e falei, vou fazer uma aula de yoga. Tava fazendo yoga online nessa época. E na hora que eu saí da yoga, ele falou assim, já tem 20 quilos vendidos. Aí eu falei, não tem como. O máximo que eu tinha feito eram 2. Não, tem 20 quilos vendidos. Eu falei, pode falar que eu não vou entregar. Isso era, tipo, terça-feira. E a gente colocou que eu entregaria na sexta. Eu falei, não tem como. Aí ele, Júlia, tá tudo pago. Aí todo mundo pergunta, mas como que ele vendeu isso? Só mandando pros amigos, que as pessoas estavam pedindo mesmo. Tipo, existe uma demanda. E eu falei, Bernardo, como é que eu vou fazer isso? Ele se vira. Cara, aí nisso, abençoada que sou, liguei para a Cristina, minha segunda mãe. Cris, me ajuda. Ela, você tem a chave do buffet, pode ir lá, pega o que você precisar. Eu fui, peguei caixas, assadeiras, e era isso que eu tinha. Fui no mercado caríssimo, aqui, comprei a farinha, que tem que ser uma farinha específica, comprei quilo absurdo, e fui fazer a focaccia. Cara, virei à noite fazendo a focaccia. Não deu para fazer tudo num dia. Foram, acho que, quase 30 quilos no fim das contas, porque o povo foi pedindo. A gente fez entrega sexta e sábado. Essa foi a primeira entrega em junho de 2020. Essa história curta foi tipo maio, junho. Uhum. E aí foi uma semana antes do Dia dos Namorados. A gente fez essa entrega. E aí eu fiz a entrega, sentei no meu sofazinho e falei, pronto, acabou, consegui, que lindo, né? Fiz etiquetinha, embalei, dei um lacinho fofo. Entregamos. O Bernardo entregou pessoalmente todos, porque todo mundo era gente conhecia a gente. E aí, entreguei sábado morta, 2 noites virada, tal. Falei, acabou. Show. Aí, tinha pedido pra semana seguinte. Então, não consegui, você consegue pra semana que vem? Aí era o Dia dos Namorados. E aí, por que não, né? Aí, comecei a aceitar pedido. E aí, uma amiga nossa vira e fala assim, Ju, então, vou querer aniversário do meu pai. Aí, você me entrega, eu vou sair, vou comprar uns queijos e tal. Eu falei, sair por quê? Sair na pandemia, você vai se dar esse trabalho. Pode deixar que eu vou providenciar para você. Aí, já na semana seguinte... Aí teve a entrega do Dia dos Namorados. Eu fiz uma caixinha, assim, tipo, de tábua de frios. Fiz uma caixinha de tábua de frios, que ia a focaccia do lado e tal. Vendemos bastante. Vendemos umas 25 caixinhas. Sem anunciar, sem nada. Também cheguei Dia dos Namorados, 8 horas da noite, fazendo entrega de caixinha. Era caixinha que não acabava mais. Sozinha na cozinha.
Aí, na semana seguinte, essa minha amiga fala, vou querer a focaccia e vou comprar uns queijos que é aniversário do meu pai. Eu falei, não se preocupe com isso. Júlia irá resolver. Fui e desmembrei várias coisas que eu já tinha aprendido, principalmente no buffet, em acompanhamentos para focaccia, em porções pequenas, coisa que eu não tinha trabalhado antes. Então, eu fiz a porção... A mousse de chèvre está desde a segunda semana. Então, eu fiz a mousse de chèvre, fiz caponata mediterrânea, coloquei o gorgonzola de colher, consegui o que eu conseguia num fornecedor que eu tinha. E o que eu podia produzir sozinha em casa, numa cozinha de 5 metros quadrados. Sei lá, meu apartamento tinha 60. E aí, vendemos, e aí os acompanhamentos começaram a virar o chamariz e a focaccia. E aí, assim, cara, minha cozinha era metade dessa mesa, assim. Eu tinha uma pia, um balcãozinho desse tamanho, um fogão de 4 bocas, tá? Eu assava focaccia no fogão de 4 bocas. Eram 2 focaccias por vez. Bah. E aí, a gente foi assim até o final de 2020, nesse apartamento, que chegou no Natal. Embaixo da árvore de Natal tinha uma árvore bem pequenininha, assim, eram sacos de farinha. Porque aí a coisa foi escalonando. Uhum. A coisa foi chegando num nível, assim, que os armários, o apartamento era muito pequeno. Então, eu esvaziei os armários, coloquei minhas roupas em mala, porque eu precisava de ter espaço para sacolas. A nossa mesa, ela chegou pro lado e eu coloquei uma geladeira na sala. Bah. E aí, assim, você abria a porta do meu apartamento, tinha uma geladeira, que era o estoque que eu tinha, porque eu também tinha que comer durante a semana. Isso fazendo entrega só sexta-feira. Eu só tinha um dia de entrega na semana, porque era eu sozinha. Em 1 mês, 2 meses, eu contratei uma auxiliar de cozinha para ficar comigo. Ela ia 2 vezes na semana. E aí, a gente foi crescendo aos pouquinhos. Só que chegou dezembro de 2020, não cabia nem eu mais no apartamento. E eu tive uma consulta com um astrólogo, que ele falou, você vai se mudar. E eu, é possível me mudar. Como assim que eu vou me mudar? Eu tava mal conseguindo pagar as contas até outro dia, agora eu vou me mudar. Ele, não, você vai se mudar. A gente achou uma casa... A gente se mudou em janeiro de 2021. Aí eu fui para uma casa. Fiquei 6 meses sem mesa, assim, porque eu não tinha como mobiliar a casa, não. A casa era enorme, eu só precisava de uma cozinha grande para trabalhar. E aí a gente foi para essa casa e aí eu fiquei até a Laura nascer. E aí a gente foi despejado, né? Tem outra reviravolta. Minha vida é muito reviravolta. Guria, tu ficou muito tempo nessa casa, então. Fiquei 2 anos. 2 anos... 2 anos. A gente saiu em janeiro de 23. Eu mudei em janeiro de 21, saí em janeiro de 23. Foram 2 anos lá. A gente conseguiu ampliar a produção, mas ainda era dentro de casa. Descobri que eu estava grávida. Falei, tá ótimo, vai dar tudo certo. Porque quer coisa melhor? Eu grávida, criança vai nascer, trabalhando em casa, a cozinha tá ali, pá. Mas, de novo, uma pessoa abençoada que sou, foi a melhor coisa que podia ter acontecido na minha vida ter saído com a Laura naquele tamanho. Porque não ia ser sustentável. Assim, na Júlia que planeja, que se organiza, eu tinha um plano de sair de casa, eu já tinha visto essa necessidade. Mas o meu plano seria o quê? Laura, com 6 meses eu saio. A Laura tinha 20 dias, a proprietária liga para o Bernardo e fala, então, a gente está sabendo que você está com um bebê pequeno, achei melhor avisar antes, a gente vai precisar da casa. Vocês têm 60 dias para sair. Bah. E era minha casa e minha empresa. Minha empresa era dentro de casa. Então, eu não... Como é que eu ia fazer isso? E aí, eu puérpera, uma bebezinha, amamentando, chorando com cólica. Falei, bom, o que me sustenta? A minha empresa. Se eu precisar colocar meus móveis no depósito e ir para casa dos meus sogros, vai ser isso. Eu vou tirar a empresa de casa. A Bernardo, Júlia, você tá doida? Como é que a gente vai fazer isso? Eu falei, bom, quando eu te falei que a gente ia sair para essa casa, que a gente triplicou nosso custo fixo, você achou que eu estava doida? Em 1 mês, eu fiz o meu melhor mês. Tipo, em 1 mês, na casa, eu bati o nosso melhor mês, numa época que não deveria ter nada de... Eu sempre fui muito metódica na parte da empresa. A empresa, para mim, sempre foi uma coisa muito... Ela não começou... Cara, a gente começou a fazer a focaccia já registrando as focaccias. Focaccia, o nome da pessoa. Podia ser o pai do Bernardo. Podia ser meu sogro. Tá, o nome, o endereço, o telefone, onde é, o que ele está pedindo. Tá aqui. Então, eu tinha isso sob controle, assim, sabe? E aí eu falei... A gente, quando saiu para casa, se achou que eu estava enlouquecendo. Funcionou. Agora a gente vai tirar de casa. Só que, assim, foi uma loucura, cara. A gente mudou. A Laura estava com 1 mês e meio.
A gente mudou de casa e da empresa, porque aí nisso eu consegui um apartamento próximo e tive que ficar na casa do meu sogro uma semana, mas a minha mudança, literalmente, eu fiz uma malinha da Laura, eu fiz uma malinha minha, fui para casa dos meus sogros e a gente pôs uma empresa que levasse tudo. Eu não fiz mudança, eu não tinha condição. E a loja abriu, a gente vai para a nossa cozinha, também abençoada que sou, encontrei uma cozinha pronta para eu entrar. Eu não entrava nela, porque a Laura tinha 2 meses. Então, eu ficava, assim, numa ansiedade absurda, porque eu queria estar naquele sonho, eu não podia. Isso foi muito difícil. Isso foi muito difícil, porque eu também sabia que a Laura ia crescer rápido, então eu também não queria deixar de estar com ela naquele momento. Eu não sabia as necessidades da minha cozinha, de verdade. Eu não estava lá dentro para saber as necessidades da minha cozinha. Mas eu não podia deixar de ser a mãe da minha filha naquele momento. Então, a mudança da cozinha foi uma mudança meio assim, cara, eu só fiz o que tinha que ser feito. Tu fez plano de negócio? Não. Não fiz. Eu fiz plano de negócio agora que a gente está expandindo. E aí existe um plano estruturado em cima do que a gente já tem de histórico e em cima do que eu quero atingir. Mas lá atrás, não teve um plano de negócio. Não teve um conceito feito da minha cabeça certinho, bonitinho, do que eu queria entregar. Eu só segui uma linha muito intuitiva do que eu sabia que sairia, do que eu sabia que ia vender. E eu ouvia muito o cliente. Muito, sempre. É isso. Vou no mercado comprar queijo. Não. E assim, você não vai no mercado comprar queijo. E se você for, eu vou te oferecer algo que você não vai achar no mercado. Sempre foi um conceito muito... Tanto que eu cheguei a tentar fazer uma tábua, uma coisa assim, mas eu não me encaixo nesse mercado. Eu não consigo me encaixar. Assim, eu respeito, acho o máximo, já pedi tábuas prontas. Mas assim, eu queria fazer algo diferente. Eu queria fazer algo único. O que é pior para quem se cobra... Para quem, olha só essas histórias de coisa. Eu queria fazer algo muito diferente. E é muito difícil você criar o que não existe. E aí, a gente não fez plano de negócio lá atrás. Agora que a gente chega numa fase de expansão, aí sim tem um plano de negócio. E aí é outro game. Como que a chefe se preparou para... Tem que saber de gestão de pessoas. Você deixou uma equipe trabalhando. Gente, é muito difícil. Enquanto estava com a Laura lá com 2, 3 meses. Como foi esse período de tu confiar, delegar e confiar e te resguardar com a tua filha? Eu não tinha outra opção. Primeiro, eu queria engravidar. Eu sempre quis ser mãe. É o meu maior sonho, assim, tipo, a minha maior conquista é ser mãe da Laura. Eu falo que ela não foi planejada no tempo que ela veio. O que eu acho maravilhoso. Porque eu acho que se eu tivesse que parar para tentar engravidar, eu teria sofrido. Porque eu tento controlar. Hoje em dia eu sou um pouco mais tranquila. Mas naquela época isso ainda era muito forte em mim. A gente queria engravidar da Laura no meio de 22. E eu engravidei da Laura em fevereiro. E aí foi... Igual a mudança, foi a gravidez. Eu fiz o que eu tinha que fazer. E eu acho que é muito difícil para o empreendedor que começa pequeno, igual eu, uma coisa que as pessoas erram muito. Como delegar. Geralmente, o pequeno empreendedor, quem está começando sozinho em casa, acha que vai delegar uma coisa que ele é muito bom. Para começar a delegar, a gente não delega o que você é excelente primeiro. Você delega o que você consegue delegar sem te exigir muito e que te libere tempo para fazer o que você é muito bom. E isso eu já vinha fazendo. Eu já tinha gente de confiança que me ajudava em várias funções dentro da cozinha. E aí eu já tinha essa base. Eu tinha uma funcionária que já estava comigo desde lá do apartamento. A Dani, um amor. Dani me acompanhou. Ela veio de 2 vezes na semana. Passei a assinar carteira. E aí ela já me acompanhava. Então ela já tinha um conhecimento de tudo que eu fazia. Na época que eu descobri que estava grávida, no dia que o Bernardo estava dando aviso prévio na loja dele. Descobri testezinho. E aí foi a hora... O Bernardo sempre esteve presente na estrutura da empresa. Então, ele fazia as compras, ele me ajudava com a parte de organizar os pedidos para onde iam, quais seriam as rotas, qual motorista ia levar. Eu ainda recebia os pedidos todos pelo WhatsApp, mas ele fazia essa logística toda por trás. Então, o Bernardo passa a assumir isso, que ele já convivia comigo muito diretamente. Ele passa a assumir um WhatsApp, o que precisava, se tinha que atender um cliente para eu estar mais na cozinha. E aí, eu já tinha uma pessoa que me ajudava na cozinha, que aí eu subi ela. Aí, sim, ela já estava muito boa no que eu já tinha ensinado. Aí, ela vem fazer o que eu era indispensável.
E aí eu tive 9 meses para treinar ela no que eu era indispensável. 9 meses. E a minha previsão de parto era novembro, dezembro é o nosso melhor mês. Então, eu já me programei para a minha licença maternidade ser de 1 mês no máximo. Eu já falava, cara, a Laura tem que nascer antes do dia 15 de novembro, porque ela tem que nascer para eu ter 1 mês até o Natal. E no Natal, literalmente isso. No Natal, eu dei mamar, larguei a Laura na cama, desci de madrugada, 2 horas da manhã eu estava na cozinha. Aí a Laura chorou lá em cima, eu subi, dei mamar, voltei. Uma tia minha veio, ficou com ela, que no Natal eu já estava trabalhando. Já estava na cozinha de novo. Eu limpei a geladeira até o dia que a Laura nasceu. Estava acabada, inchada, sentada com a perna para cima, mas eu não parava. Mas eu consegui. Sabe o que me chama a atenção no teu relato? A tua maturidade, consciência de treinar, né? De delegar com essa segurança. Porque tu falando agora parecia uma coisa, um passo seguro. De tu não ter feito um plano de negócio, mas tu acreditar naquilo ali para assinar a carteira. Só isso já é um passo super grandioso. Assinar a carteira, alugar um imóvel. É porque eu acho assim, eu falava antes, quando eu comecei a empresa e tudo, que eu também voltei para terapia nesse meio tempo das crises de ansiedade, logo que a empresa começou. E a minha última crise de ansiedade foi no dia que tinha que fazer a vistoria da casa. Foi o dia da crise que me paralisou. Paralisou mesmo, não conseguia mexer, tipo, foi horrível. Porque eu estava assumindo uma responsabilidade muito grande. Tipo, eu falo, o Bernardo achou que eu estava doido, mas eu também questionei. Só que eu acho que quando a gente toma decisões baseadas em fatos, é muito mais fácil. Então, assim, eu comecei sem um alto investimento, eu comecei sem riscos altos. Cara, eu comecei na cozinha da minha casa, numa casa que eu não tinha que mudar nada no meu padrão de vida, eu não tinha que investir alto, eu investia e eu comecei com pedidos feitos antes. Então, eu fazia compras em cima do que já estava vendido. Eu passei a ter previsibilidade. Eu sempre busquei uma previsibilidade no meu negócio. Não estou dizendo que é fácil, não, mas assim, é no mínimo. É literalmente mapeando. Eu tive 5 pedidos por semana, então tá, quantas semanas eu estou tendo 5 pedidos? Então, 5 pedidos eu consigo, vou aumentar essa meta, vou melhorar. E acho que delegar, para mim, eu sempre soube que lá atrás, quando eu fui fazer terapia, que eu falei, eu vou criar um bistrô. E eu lembro da minha psicóloga falar assim, Júlia, o que é um sucesso para você? Assim? O que você quer ter na sua vida? O que você almeja? Aí eu falei, eu quero ter uma profissão que eu possa criar a minha filha. Eu sempre falei que seria uma menina. E que eu possa fazer pelo menos uma refeição por dia com ela. Eu queria ter essa flexibilidade. Eu queria ter uma carreira que me permitisse viver a infância da minha filha. Eu queria poder fazer isso. E aí, quando eu começo a ter a minha própria empresa e essa empresa pode me sufocar, isso para mim não vale. Nunca valeria ter uma empresa que não me desse o que eu queria, que é essa flexibilidade. Cara, eu quero viajar para o exterior todo ano? Quero, mas assim, isso agora não é algo que... Mas eu não estar com a minha filha, para mim, é um problema. Então, a empresa seria um problema. Claro, chega dezembro, a Laura não me vê direito. Mas, cara, são 20 dias que ela não me vê direito. Que eu tento compensar de várias outras formas. E são 20 dias e vai passar, tá tudo bem. Agora, se fosse o ano inteiro, aí já não ia valer a pena para mim. Então, essas coisas de delegar, de ter uma equipe, sempre foi algo para mim que foi muito claro. Eu achava que era intuitivo, eu achava que eu não tinha feito um plano de negócio, mas assim, depois de 1 ano da coisa funcionando, eu já olhei e falei, cara, não foi nada intuitivo, eu sabia o que eu estava fazendo. A Júlia da crise de ansiedade do ano passado, ela estava perdida mesmo, mas assim, eu tinha muito certo dentro de mim que seria feito. Era algo que ninguém fazia, era algo que eu ia fazer o melhor possível. E como as pessoas poderiam me ajudar a tornar aquilo o melhor possível, seria isso. Eu acho que o pequeno empreendedor, ele erra quando ele quer delegar alguém que vai substituir ele, quer contratar alguém que é igual. Não é alguém que é igual. Você precisa de gente que é igual, cara, numa fase muito avançada, que você vai precisar de alguém que é igual a você. Mas, geralmente, você vai precisar de gente que seja melhor em você em outras funções. Então, a coisa foi sendo trilhada muito tranquilamente. Eu acho que a Júlia eu não consigo fazer pão e tal. Com o pão, eu aprendi a dar tempo ao tempo. Calma lá. Vai passar essa, vai passar aquela.
tem isso, tem aquilo. Já tem uns 2 ou 3 anos que eu passei a ser mais empresária do que chefe, sabe? E aí é que a chave começa a mudar muito. E a visão do que eu já fiz e do que eu vou fazer vira outra. Tu tá prestes a inaugurar um novo formato do teu negócio, né? Tu não vai mais ser uma cozinha fechada que produz para fora. Tu vai estar de portas abertas para o público, total. Com uma delicatessen e junto com a cozinha. Loucura total. Quando tu falou assim, eu escuto o meu cliente, tu escutou os clientes? Tá atendendo a demanda para essa mudança? 100% do tempo. 100% do tempo. Assim, se tem algo para mim que até hoje eu não faço atendimento, tem gente no atendimento, mas assim, se tem algo que eu faço muita questão é que tudo, seja problema ou seja elogio, seja passado para mim. Porque o meu maior tesouro, primeiro é a minha equipe. Se eu não tiver uma equipe boa, feliz do meu lado, não funciona. E os meus clientes. E assim, é quase pau a pau. É quase que o mesmo peso, sabe? E a gente foi sentindo... Eu comecei em casa, na pandemia. A gente trabalha só com delivery. Quando eu mudo para a loja, eu passo a ter entrega todos os dias. Porque aí precisava justificar, ter esse custo e tal. A gente foi se estruturando com isso. Foi conseguindo estender um horário aqui, um horário ali. Melhorando. E assim, era uma pergunta frequente. Mas onde é? Mas eu queria experimentar. Mas eu posso passar para buscar? Pode. As pessoas passam para buscar. Só que hoje, na minha cozinha, eu não tenho espaço. E a pessoa tem vontade de passar. Então, vou passar, estou passando aqui, eu queria um brie. A pessoa vai esperar onde? Cogitei, pôr um banquinho, uma coisa assim, mas eu não tenho espaço. E essa mudança nossa, ela já está na minha cabeça, assim, no meu coração, há uns 2 anos. Há uns 2 anos a minha cozinha já está pequena. O Natal de 23 foi meio enlouquecedor. O de 24 foi absurdo. E o de 25 já não era para ter sido na minha cozinha. Que são os nossos picos de movimento mesmo. E eu já estudava essa mudança assim, com afinco mesmo, batendo porta em porta, procurando ponto, desde janeiro de 2025. Porque eu falava, eu não posso chegar em dezembro lá. Não posso. E foi uma luta para mim, tá? Né? Foi uma luta aceitar que eu passaria dezembro lá. Eu fui aceitar que eu ia passar dezembro lá, sei lá, em agosto. Que eu falei, não vai dar tempo. Não vou conseguir sair. E aí, assim, financeiro na minha cabeça, o comercial na minha cabeça. E eu falei, gente, existe um limitador e vai acabar. Acabou ano passado. Não adianta pôr meta em cima do meu crescimento. A meta em cima do meu crescimento seria o quê? 30%. Eu não vou conseguir aumentar 30% que eu fiz ano passado. Ano passado eu já fiz estourando a média da média. Se eu aumentar 10, eu estou muito feliz. Eu aumentei 19. Bah. De dezembro a dezembro. O que, para mim, foi, assim, cara, parabéns para mim e para minha equipe, porque a gente estourou a boca do balão. Num espaço de 50 metros. Nossa cozinha tem 46 metros quadrados. 46 metros quadrados contando com estoque, com tudo. Então, assim... Já até me perdi agora da pergunta, mas a gente foi crescendo... De escutar o cliente para tomar a decisão de abrir o café. A gente foi crescendo nessa linearidade. E aí, em janeiro do ano passado, quando eu vou ver o que eu vou fazer, porque é isso, eu já tinha batido metas, eu já sabia que estava ficando fisicamente pequeno, foi a hora que eu falei, qual vai ser o meu plano de negócios? Literalmente, eu fui fazer isso em dezembro do ano passado. E aí, assim, abrindo bem internamente... Eu cogitei fazer uma cozinha de produção grande que desse vazão para o delivery. Cogitei. Era o que eu ia... Assim, se eu tivesse um aporte, se eu tivesse um mega investidor, chega para mim e fala assim, Júlia, e aí? Eu ia falar, a gente vai abrir uma frente de loja e eu vou abrir uma cozinha industrial. Só que é muito dinheiro montar uma cozinha. As pessoas não têm dimensão do que é um equipamento de cozinha. Porque não é só a obra estrutural, a parte de revestimento, de calha, de... exaustão, cara, aí tem isso tudo que é caro. Os equipamentos de cozinha são muito caros. A gente está falando, assim, falando real. No mínimo 20 mil cada equipamento. Não é barato você montar uma cozinha. Tanto que tem época, assim, que eu falo muito... Parece que eu sou muito segura e tal, mas, gente, assim... Tem hora que eu olho e falo assim, cadê todo o meu dinheiro? Aí eu olho para minha cozinha e falo, tá aqui.
Porque tudo que eu fui ganhando, eu fui reinvestindo. Eu fui fazendo melhorar a minha produção. Então, quando a gente pensa no plano de negócios, poderia ser abrir uma frente de loja, ter uma cozinha industrial. Mas por que a frente de loja? Por causa disso. As pessoas querem ter contato. As pessoas querem passar, tatear, provar. As pessoas querem ter uma referência. A hora que a gente muda para a nossa cozinha hoje, que é no Città América, aqui no Rio, na Barra, na hora que a gente foi para o Città, aquilo gerou uma confiança para o nosso cliente. Até hoje eu lembro, tinha uma cliente que fez um pedido, sei lá, a gente mudou em janeiro, deve ter sido isso fevereiro ou março. Talvez março, que eu já estava indo mais para a loja. A cliente fez um pedido, a gente sempre trabalhou com pagamento antecipado, de reserva, e ela pagou, tipo assim, 50% de um pedido alto, sei lá, uns R$1.000. E aí, ela pagou, e aí começou a ligar o telefone da loja, a gente não atende, era só o WhatsApp, e o telefone ligando. A gente foi olhar esse telefone, eu não estava lá, e uma das meninas recebeu ela foi lá na porta da loja, porque alguém da família dela falou que ela tinha caído num golpe na internet. Com certeza, ela tinha caído num golpe na internet, que ela não podia ter pagado R$500, eu não lembro quanto era, mas era algo assim. Ela não podia ter pagado R$500 num anúncio que ela viu na internet, num Instagram que ela achou de alguém que ela nunca viu na vida. E assim, graças a Deus, eu tinha uma cozinha num lugar comercial que a pessoa podia ir lá, bater na porta e falar: oi, tudo bem? Eu queria saber como é que é. Fofa, foi lá, foi atendida pelas meninas da minha cozinha e ainda aumentou o pedido. Tudo bem. Mas gera essa confiança para o cliente, sabe? É ter uma referência, um ponto físico, onde vai te achar. Uhum. Isso mudou muito. As pessoas passaram a sentir muito depois que a gente passa a ter a cozinha. Tanto que eu mudei, assim, eu não fiz fachada. Eu não fiz identidade visual. Minha empresa não teve identidade visual até final de 22. Que eu fui fazer identidade visual. A linda que todo mundo vê foi final de 22. Eu trabalhei quase 3 anos sem investir nisso. Só que aí eu comecei a perceber isso. O cliente queria ver. Era a minha cozinha. O que eu ia mostrar para ele? E aí a gente fez toda a identidade visual, fez uma fachada, fez uma coisa assim. Recebo muita gente? Quase ninguém. Mas na internet, se a pessoa olha, fala, pô, então, peraí, tem isso. Claro que hoje, essa cliente que passou por essa situação, isso é muito raro. Porque mais de 80% dos nossos clientes vêm através de indicação ou, quando me vem, conhece alguém que já me conhece. Então, olha e fala, pô, Débora, tô vendo que você segue essa menina aí, as coisas dela são boas. Ah, você já pediu alguma coisa? Você conhece alguém que já pediu? Ou viu na casa de uma pessoa. Então, essa segurança meu cliente já tem. Agora, por que abrir o café? Para trazer esse cliente para dentro. Para trazer novos clientes que não me conhecem ainda e trazer o nosso cliente também para mais perto. E foi se criando... Eu sempre trabalhei muito, quando estava lá no início, que a coisa começou a crescer, porque eu comecei vendendo kits para 2 pessoas na pandemia. Minhas mini porções. Uhum. Chegou no final de 2020, para o Natal, meus kits eram 2 a 4. Olha só essa diferença. Final de 23, eu lanço kits de 8 a 10. 8 a 10. E 10 a 12. Isso em 21. E em 22, eu já tive que lançar o kit de 25 a 30 pessoas. Vá. Porque os encontros voltaram. Então, é isso. O tempo inteiro eu tinha que ouvir esse meu cliente. Poxa, eu tinha um kit de 6 pessoas. Não está atendendo. Lança de 8 a 10. Não está atendendo. Lança 12 a 15. Cara, não está atendendo. Vamos lançar um kit maior. Então, as coisas foram aumentando à medida que os clientes iam nos pedindo. Eles falavam, não, vão ser tantas pessoas. Porque aí, o que acontecia? Às vezes, a pessoa repetia o pedido. Pedia 2 kits queridinhos. Aí eu falava, pô, eu tô vendendo um conceito de você ter uma mesa bonita, gostosa para você degustar, para você... E aí a pessoa pediu tudo repetido. Deixa de ser esse conceito de vou comer um pouco aqui, um pouco ali. Eu passei a ter o kit maior para ter variedade. Nisso eu lançava produtos novos e o kit aumentava. Então, sempre a gente ouviu. E ter essa... Aí, assim, voltando no que eu ia falar da gente... Eu fui trabalhando o cliente a entender kits grandes. Então, a pessoa entendeu que eu resolveria um evento até 25, 30 pessoas. E aí as pessoas esquecem que se ela quer tomar um vinho à noite, eu tenho uma solução. E aí eu tive que voltar a trabalhar isso. Então, empreender é ouvir o cliente o tempo inteiro para você lembrar que horas, porque na nossa cabeça que está dentro do operacional, para a gente é muito óbvio.
Eu falo isso o tempo inteiro para as meninas, principalmente quem está no atendimento. Eu falo, gente, para a gente é muito óbvio. Mas para o cliente não é. O cliente não entende que se eu estou sugerindo uma focaccia a cada 4 pessoas, é porque eu tenho experiência nisso e vai servir. Aí tem cliente nosso que chega... Gente, 8 focaccias. Uma para cada pessoa. Não. Tem que, o óbvio para a gente não é para o cliente. Então, eu sempre ia voltando na origem. Tá vendendo muito kit grande? Show. Mas por que as pessoas não estão fazendo os pedidos pequenos durante a semana? Vamos divulgar mais isso. E ter o café é para trazer esse cliente para degustar, para lembrar desse momento e para ter esse movimento junto, sabe? E, assim, o que mais tem... mas eu queria que só uma coisinha você tem. As pessoas esquecem que eu tenho pronto. Sim. A gente estava na reta final desse episódio. Eu tenho tantas outras questões para trazer. Teu marido é teu sócio. Como faz essa administração? É muito difícil. Não vou falar que é fácil, não. É difícil pra caramba. Mas, assim, tem uma solução que a gente faz muito. E eu contei isso para uma amiga minha que virou sócia do marido. Ela achou o máximo. Quando a gente está, assim, num momento de muito entrave, que acontece, tá? Sempre acontece. Vira briga de casal também. Mas aí, assim, para amenizar, não vira briga de casal. O que a gente faz, né? Tem aquele entrave. Vai decidir. Vou dar um exemplo que foi agora em dezembro. Data limite vai ser 10 e 17. Não vai ser 10 e 17. As pessoas pedem em cima da hora. E data limite vai ser 10 e 17. Não, que você não entende, que não sei o quê, que blá, blá, blá. Data limite de pedido, Data limite de pedido por causa de Natal e Réveillon, que aí acaba tudo mesmo. E aí ele falou, não, as pessoas fazem pedido em cima da hora. Eu falei, eu sei, eu entendo. Você tá nessa parte. O Bernardo que administra o que tá entrando, o que tá saindo e tal. E eu falei, tá, mas a minha data limite da cozinha vai ser 10 e 17. Por quê? Porque no dia 10 eu vou sentar com você e você vai me passar o que entrou e eu vou te falar se eu consigo aceitar mais alguma coisa ou não. Então, pro cliente, ele tem que saber que é o dia 10. Porque se no dia 11 eu negar, eu não tô me queimando. Agora, se eu colocar dia 12 e já tivesse não aceitando dia 11, é pior. E aí, aquele escarcel, não sei o que, aí depois o Bernardo chega e fala assim, gente... Minha chefe hoje tá difícil demais. Aí ele chega em casa e aí ele vai me contar. E ele me conta, olha, hoje no trabalho foi muito difícil. Porque você sabe, né? Minha chefe, ela é muito difícil. Ela tem hora que não escuta a gente. E aí eu falo, é mesmo? Mas será que você tá certo nessa questão? E aí a gente faz como se fosse coisas separadas. Quando é uma coisa, tipo assim, que um também vê que o outro não tá entendendo, a gente... Aí ele às vezes chega e fala assim, nossa, minha esposa tá muito difícil em casa. Gente, olha, minha esposa tá difícil... Aí ele vive falando com as meninas assim, eu vou pedir demissão, mas eu não posso. Eu queria pedir demissão, mas eu não posso porque eu tenho uma filha para criar. E eu tenho que pagar a conta, né? E não dá. Então, a gente foi criando uma brincadeira para tornar aquilo um pouco mais leve. E tem hora que, literalmente, larga o telefone e fala, não vamos falar de trabalho. Não dá para falar de trabalho, agora não, agora acabou. Mas, assim, vou te falar, é a melhor pessoa que eu poderia ter para compartilhar isso. Eu não acho que daria certo. Não daria certo se não fosse com ele. Eu tenho a mínima dúvida disso. Mas a gente se completa em áreas muito diferentes. E ele me entende, ele consegue me colocar no eixo. E eu consigo pôr ele num eixo que a coisa funciona. Então, cada um... A gente sempre determinou muito funções. Ele respeita meu trabalho, eu respeito dele. E aí a coisa encaminha. Pra gente fechar. Ai, meu Deus, já? Já, passou muito rápido. O que tu diria pra Júlia lá da pandemia? A Júlia de hoje diria pra Júlia da pandemia. Que estava perdida, que não sabia o que fazer, que só dizia não. Estão pedindo focaccia, mas não vou vender. Cara, eu diria pra ela cuidar mais dela. Porque hoje eu vejo a Júlia que todo mundo via. A Júlia que todo mundo falava assim, não, olha, você consegue. Hoje eu vejo. Só que eu precisei de encontrar essa força dentro de mim para dar conta. E eu acho que não é vergonha nenhuma a gente ser fraco. Não é vergonha nenhuma deixar o pratinho cair. Não é vergonha nenhuma a gente respeitar os nossos limites. Então, eu me cobrava demais, as pessoas cobravam demais. As pessoas têm uma expectativa. E eu decidi não encarar essa expectativa. E eu precisava de cuidar de mim. Quando eu estou cuidando de mim, a coisa flui. Até hoje, tem hora que eu preciso de sair da empresa e falar, não olho mais, não mexo mais. Isso aqui não está mais no meu alcance. E eu preciso cuidar de mim. As minhas funcionárias falam, que dia você tem terapia?
Que dia que você vai na terapia? Por quê? Porque eu quero conversar com você uma coisa. Eu falo, já fala logo, gente. Na terapia, às vezes, não tem nem tempo de ficar falando esse tipo de problema. Mas, assim, eu paro pra cuidar de mim. Eu paro hoje, o que eu fiquei anos sem fazer depois que a Laura nasceu, pra ir fazer um exercício. Eu paro pra cuidar da minha cabeça. Eu paro pra aceitar que, olha, eu estou precisando de sentar pra tomar uma cerveja, pra tomar um vinho com uma amiga. Eu tô precisando de respirar outras coisas. Então, eu acho que quando a gente cuida da gente, principalmente sendo mulher e empreendedora, é essencial. A gente precisa pôr a máscara de oxigênio na gente primeiro. Senão a gente não dá conta. Tu realizou o sonho do teu pai? Ainda não. Ainda não? O que falta? Ai, falta abrir a porta. Falta, porque eu sinto, eu tentei muito fugir, tá? De ter um café, de ter mesa. Eu e Bernardo, que o Bernardo teve a franquia, ele teve isso. A gente relutou muito, mas falta abrir porta. Falta eu ter cliente em casa, falta eu ter esse contato. Mesa cheia e farta. Falta essa proximidade. Eu tenho muito isso, não é dizer que eu não tenho, mas eu tenho virtual. E eu cansei do virtual. Eu quero que o meu virtual seja só mostrando o real, sabe? Os meus clientes, eles não são de ficar postando foto, eles não são de me marcar. Muita gente compra de mim, muita gente... Mas, assim, e me dá feedback, e conversa comigo, e me manda mensagem. Não sei se você vai ver, eu vejo tudo. Mas, assim, falta o contato. As meninas falam, avisa que você não vai estar todo dia no café, por favor, porque as pessoas vão te procurar. Eu sei. Mas, assim, tá faltando isso ainda. E aí, eu acho que talvez aí eu tenha realizado o sonho do meu pai. Júlia, tu vai abrir em março. Isso. Falta pouco. Ai, falta. Deixa um convite. Gente, minha história é linda. Espero que tenha inspirado vocês. Nossas portas, ainda sem data definida enquanto eu estou gravando esse episódio, vão estar abertas em março. Não sei certinho a data. A gente vai estar aqui no Downtown. Bloco 21, loja 214. Ali próximo do Rosita, para quem conhece, de referência. Vai ser uma delicatessen deliciosa, com os nossos produtos fresquinhos, sendo feitos na hora, para você passar, retirar, experimentar uma mousse, um crostini, uma focaccia fresquinha. É um projeto que eu estou apaixonada. É um projeto que eu não vou nem contar muito, porque eu falei que eu quero viver ele para poder desenvolver. Então, assim, talvez não tenha um cardápio fixo, talvez não tenha tudo todos os dias, mas vai ter tudo que eu entrego no delivery e muito mais, porque a ideia é realmente curtir com os nossos clientes, com quem não nos conhece, e ter um cardápio que dê vontade de você voltar lá todo dia, com cheirinho de pão fresco, lá da casa de 2020. Muito obrigada. Obrigada, adorei. Pela parceria que a gente já vem alimentando, né? Cultivando a nossa plantinha da amizade, e por vir compartilhar a tua história, falando com o coração. Ai, obrigada, fiquei emocionada. Sabia que eu ia me emocionar. Acho que uma coisa que eu acho que vale a gente falar é que por trás de toda mulher forte tem uma mulher. E são as coisas que tornaram a gente forte que fazem com que a gente também consiga deixar um legado. Só que a gente tem que não esquecer tudo que a gente passou. Então, assim, por mais que eu apareça, eu falo que eu tenho um personagem da Júlia, da chefe Júlia. Eu vou te falar com confiança, vou falar de negócio. Mas, assim, existem coisas que vieram atrás. E tá tudo bem passar por isso. Tá tudo bem. Eu acho que eu não quero ser aquele exemplo que eu falei lá atrás, de olha, fulaninha, que não sei o quê. Não, gente, foi difícil. Eu precisei me superar, eu precisei passar por coisas. É difícil ser uma mulher forte. E é difícil ser uma mulher forte o tempo inteiro. Então, tá tudo bem a gente ser fraca de vez em quando. Então, eu acho que, assim, que eu não seja a inspiração do inalcançável. Não, eu sou muito real. Sofro, chego em casa, choro, gravo o vídeo pro Instagram sorrindo, vou pra terapia e choro e falo, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu podia ter feito um concurso. Mas tá tudo bem. Não me vejo fazendo outra coisa. Vai ter 5 minutinhos ali que eu vou ali, vou parar e eu volto. E a gente faz o que tem que ser feito. E dá-lhe focaccia. E dá-lhe focaccia, mousse de chèvre, soft cheese, meus carros-chefs. Júlia, eu adoro a tua marca, eu adoro toda a tua comunicação. Já provei, é incrível, lindo, muito saboroso. E eu torço muito
Obrigada. Pelo teu sucesso. E não vejo a hora dessa Delicatessen abrir as portas também. Você vai estar lá comigo também. Vai ser incrível. Vou estar lá. Obrigada, Débora. Eu amei participar. Gente, me sigam, Chefe Júlia Andrade, Chefe Júlia Delicatessen e o Mamãe a Chefe, que é meu podcast, que eu, inclusive, já até entrevistei a Débora. É um episódio lindo. Muito obrigada por ter me trazido aqui. Foi um prazer. Curte, comenta, compartilha, manda para aquela amiga. Nos vemos na próxima. Tchau.